Olá, profissional da saúde e da beleza. Estamos aqui no segundo episódio da nossa série Encontro com Deus, onde nós estamos lendo o livro de Provérbios, que é um livro que traz muito ensinamento para nós como pessoa, como empreendedores, né? Então, estamos aqui no segundo episódio. Hoje nós vamos ler o capítulo de Provérbios, o capítulo 4, 5 e 6, tá? Vamos lá? E a gente vai grifando, né? Igual eu expliquei lá no primeiro episódio, eu não sou pastora, não sou diaconisa, então eu tô lendo a Bíblia com vocês como uma pessoa leiga, para aprender, para tirar aprendizados, ensinamentos, né? E a gente sabe o quanto o livro de Provérbios traz de ensinamento, de sabedoria pra gente. Então, grifando tudo aquilo que eu acho importante, né? E depois vocês deixam aqui no comentário o que vocês acham de importante nesses 3 capítulos que nós vamos ler hoje, tá? Conselho paternal, capítulo 4. Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o ensino. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe. De novo, quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança experiente, mas única aos olhos da minha mãe. Ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. E se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Olha a importância de ser sábio, não é inteligente, né? Ser sábio é diferente de ser inteligente. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Porque quando a gente age com sabedoria, a gente vive mais, né? Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Então é reter, né? É guardar na memória, né? Então entre na vereda dos ímpios, não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem. Se não fizerem o mal, o sono foge deles. Se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. De novo aqui, ó, falando pra gente escutar as palavras de Deus e prestar atenção nos ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque sua vida para quem os encontra e saúde, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Tá pra gente guardar o nosso coração, porque dele procedem fontes de vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios.
Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Capítulo 5. Advertência contra a imoralidade. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento. Incline os ouvidos, né? Por isso que a gente tem 2, para ouvir mais, falar menos. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem para o inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. De novo, falando para a gente ouvir o que Deus tem para falar conosco, né? Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim da sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino e por que meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Então aqui eu entendo, né, de quando a gente é jovem a gente não ouve os nossos pais, né? E daí lá na frente a gente se ferra porque a gente não escutou pai e mãe, né? Aqui também acho que fala muito da gente prestar atenção com quem a gente anda, com quem a gente se relaciona, né? Pra gente não perder tempo na nossa vida, saúde e dinheiro, né? Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Então aqui está falando sobre adultério, né? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio e as suas iniquidades, o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso da sua loucura. Sai cambaleando por aí. Capítulo 6. Advertência contra o servir de fiador. Para não ser fiador de ninguém, aluguel de casa, nem de emprestar cartão, nem de nada. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte, para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir. Não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave nas mãos do passarinheiro. Advertência contra a preguiça. Presta atenção, ó preguiçoso. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida e no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá
como um ladrão e a miséria atacará como um homem armado. Então, aqui fala sobre a preguiça, né? Sobre a gente ficar com preguiça de fazer o que tem que ser feito. Então, eu sempre falo assim, que quem faz o que quer criança, adulto faz o que tem que ser feito, né? E que nas épocas boas das vacas gordas, a gente tem que juntar o alimento como as formigas fazem, né? A gente tem que guardar provisão, assim como as formigas fazem, para que na época das vacas magras, a gente tenha de onde tirar a provisão, né? Então, assim, tudo na vida passa, a fase boa e a fase ruim, né? Então, se você está numa fase boa, guarda dinheiro, faz estoque de alimento, né? Estoque de várias coisas, né? Que você possa guardar, para que na época da vaca magra você tenha de onde tirar, né? Então, esse foi o ensinamento do episódio de hoje, que foi contra a preguiça, contra ser fiador e contra a imoralidade. Então, sobre a prostituição e sobre adultério, sobre não emprestar seu nome para ninguém, nem ser fiador, nem emprestar cartão, e sobre não ser preguiçoso. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, e até o próximo episódio. Ainda no capítulo 6, a advertência contra a maldade. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, está sempre planejando mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue de inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e os que semeiam discórdia entre os irmãos. Advertência contra o adultério. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Tenha-os sempre amarrados no seu coração. Pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Olha aqui o adultério, né? Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. Isso vale para os meninos e as meninas, tá? O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendiem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão, quando o faminto rouba para matar a fome. Pois estes, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens da sua casa. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então aí a gente aqui tá falando de adultério marido e mulher, tá? Mas tem o adultério de adulterar documentos, adulterar fotos, adulterar vídeos, né? Então tem essa prática também. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Então aqui, né, a gente leu o 4, 5 e o 6, então tá falando sobre o conselho paternal, para a gente escutar os nossos pais, para a gente reter a instrução dos nossos pais.
Tá falando sobre a imoralidade, prostituição, né? Sobre adultério, né? E tá falando sobre não emprestar seu nome para ser fiador, não emprestar cartão. Tá falando sobre a preguiça, para que a gente possa, nos momentos de fartura, a gente possa guardar provisão, guardar dinheiro, guardar comida, né? Fazer estoques, porque no dia da fartura, da abundância, a gente não ser preguiçoso, né? A gente não reclamar. Eu vejo tanto profissional reclamar, que eu tô com a agenda cheia. Eu falo, dá glória a Deus que você tá com a agenda cheia, porque vai chegar um momento que você não vai ter agenda cheia, né? Então, dê glória a Deus que a sua agenda tá cheia, que você tá trabalhando muito. Aproveite para fazer a provisão, né? Não seja preguiçoso. Advertência contra a maldade, né? Para que a gente não seja perverso, que a gente não planeje o mal, que a gente não fique falando, né? Dos inocentes, não fala dos outros, né? Isso é difícil, mas é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Tá falando aqui do adultério novamente, né? Então, você vê, em 3 capítulos aqui, fala muito de adultério, preguiça e prostituição, tá bom? Então, que a gente possa ter aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus. E se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha e até o próximo episódio.